governo do Estado tem uma lei aprovada, há 3 anos não implanta, há quase 3 anos não implanta o pedágio. Por que não implanta o pedágio? A governadora Cida Borghetti, que quis dar um miguezão na eleição, dizendo que ia fazer intervenção. Isso é uma brincadeira, né? Conversa política hoje com o deputado estadual Tercílio Turini, do PPS. Ele está iniciando agora em janeiro o 2º mandato e meio, né, Tercílio? E meio pelo seguinte: na primeira vez que ele foi deputado, ele era suplente, assumiu a vaga do... Como é que era o nome dele? César Silvestre. César Silvestre, que virou prefeito de Guarapuava. Depois se reelegeu e agora indo para o 3º mandato. Exatamente, 3º mandato de deputado estadual. Em 2010 eu fiz uma ótima votação. Eu estava fora da política naquele momento, em 2010, já que eu havia terminado o mandato de vereador em 2008. E aí surgiu a oportunidade de disputar a eleição pelo PPS em 2010, disputei, fiz quase 33 mil votos, mas fiquei na primeira suplência. Aí assumi exatamente no meio do mandato, porque em 2012 César Silvestre se elegeu, que era deputado estadual, sim, prefeito de Guarapuava, e aí assumi o mandato. E em 2014 eu fui reeleito, estou terminando o mandato agora em janeiro, e agora tive sucesso, estou muito feliz aí da gente ter obtido aí uma votação muito significativa, não só em Londrina, mas na região. E queremos representar bem aqui a nossa cidade e a nossa região nos próximos 4 anos. Terceiro, teve uma renovação muito grande na Assembleia. Eu percebo que muita gente está reclamando, né, muitos políticos já de algum tempo reclamando que foram atingidos por essa onda bolsonariana. Você também foi atingido ou não? Fui atingido também. Olha, na Assembleia nós tivemos uma renovação de 21 cadeiras das 54. Quase metade. 40% com certeza. E grande parte disso foi essa onda no final da campanha que pegou a onda do Bolsonaro. Muitos candidatos que estavam ligados ao PSL, que é o partido do Bolsonaro. Esse partido, que é um partido pequeno, não só a nível nacional, mas também aqui no Paraná, acabou fazendo 8 cadeiras e tirou espaço de muita gente. Além da onda do Bolsonaro, teve a onda ali do pessoal da bancada bala. Sim. Que hoje na Assembleia, essa bancada militar ela vai ser composta com 10 deputados. Isso nunca ocorreu em nenhum segmento da sociedade, ter tantos deputados num único segmento. É importante que a Assembleia, como Câmara de Vereadores, seja um colegiado extremamente heterogêneo. Sim. Mas dessa vez nós vamos ter essa bancada aí. É para ficar com medo ou é para ter segurança que vai ser tranquilo? Não, eu acho o seguinte, assusta um pouco no começo. Assusta porque nós não sabemos como é que vai ser o comportamento desses deputados que se elegeram em cima de uma onda. Às vezes não tinham um projeto significativo assim, ou em cima de algumas causas, ou da educação, ou propostas da saúde, efetivas. Muitos surfaram nessa onda, e para a sociedade naquele momento eram candidatos que não tinham muito defeitos. Nós tínhamos um monte de defeitos. E esses candidatos receberam votos que eles, inclusive, se surpreenderam. Nós conversamos com alguns candidatos e eles não imaginavam receber tantos votos. O Francisquini, o pai, que foi candidato a estadual, recebeu em Londrina quase 30 mil votos. Foi o candidato mais votado sem ter vindo aqui na campanha eleitoral. Eu imagino que praticamente não distribuiu material de rua. E só para lembrar, o Francisquini, ele hoje é deputado federal, ele foi secretário de segurança do Richa, foi o responsável por aquela bagunça lá em Curitiba, quando colocaram um monte de deputado dentro de um camburão para votar.
Ele foi o responsável por isso. Imaginava-se que isso ia afetar a candidatura dele. E não ocorreu, pelo jeito. Porque ele grudou no Bolsonaro e a onda do Bolsonaro foi muito mais forte. 4 anos atrás, nós tivemos uma avalanche de votos para o Ratinho Júnior. Sim. Ele fez 300 e poucos mil votos. E ele conseguiu construir uma bancada na Assembleia de 14 deputados. E a gente imaginava que isso iria demorar para aparecer. E aí vem a onda do Bolsonaro, vem o Francisquini e faz quase 430 mil votos. E conseguiu levar uma onda de deputados com 13 mil votos dentro da bancada dele, estão sendo eleitos, sendo que deputados próximos de 40 mil votos em outras coligações acabaram ficando fora. Mas é a nova composição da Assembleia. Nós vamos demorar aí algumas semanas, a partir de fevereiro, quando eu assumir, para a gente verificar como é que vai ser o comportamento. Tem uma brincadeira que se diz que é o seguinte: a gente só consegue entender o comportamento da namorada depois que a gente faz a primeira viagem, né? E do namorado também, né? No dia a dia, na convivência. A bancada da bala vai ser mais ou menos isso, né? Vai se entender o comportamento a partir do início dos trabalhos. Exatamente isso. Nós vamos ter alguns embates lá na Assembleia logo no começo, porque com a ascensão do Ratinho Júnior, algumas situações elas mudam no Paraná. Muda do ponto de vista do seguinte: o PSDB, por exemplo, que era um partido todo poderoso no estado e tinha o governador, não elegeu nenhum deputado federal, e de 7 deputados estaduais eles elegeram 3. Então isso já muda significativamente o comportamento. O PMDB, que hoje é MDB, que elegeu há 4 anos atrás 8 deputados, se eu não me engano, estaduais, eles acabaram elegendo 2 hoje, 2 deputados. Tem o grupo do Ratinho. Perderam também a vaga no Senado, né? Que o Requião foi convidado a parar de brincar disso, né? Perderam a vaga no Senado também. Houve uma renovação ali de 100%, né? No Senado. Então, nós temos aí grupos ou grupamentos políticos que vão perder força dentro da Assembleia. E nós vamos ter todo o embate para verificar como é que vai ser a nova mesa da Assembleia, que isso é importante no dia a dia dos trabalhos, é importante perante a própria sociedade e é importante perante até a questão do próximo governador. O Beto Richa, ele construiu, nos 4 anos dele, uma bancada muito forte e que passava tudo na Assembleia. E isso era muito ruim, porque a Assembleia Legislativa, como a Câmara de Vereadores, precisa ser crítica, né? Ela não pode ser um puxadinho do prédio do lado, que é o Executivo. E aquilo que ela poderia estabelecer um limite, dizer, não, daqui para lá não pode. Ela nunca fez isso. E por isso que a gente se comportava de maneira independente, aquilo que era bom a gente votava a favor, e o que era ruim a gente votava contra. Mas como tinha muita coisa ruim, a gente acabava votando dos projetos do governo, mais votando contra do que a favor, em função de tantas coisas que isso vão ter reflexo no futuro do estado do Paraná. Eu posso citar, Paraná Previdência, não é dinheiro do estado, a Assembleia aprovou, o governo já tirou 6 bilhões de reais do Fundo de Previdência. Vai fazer falta lá na frente para os aposentados. A questão da venda das ações da Sanepar e da Copel. Os dividendos da Sanepar, que antes era 100, 200 milhões por ano, livre no cargo do Estado, o governo vendeu todas as ações preferenciais. Isso vai fazer falta, esse dinheiro, e o poder dos sócios privados ficaram muito grande. Tanto é verdade que no governo do Beto Richa, a conta de água e de esgoto subiu 140%, contra uma inflação de próximo a 50%. Terceiro, só uma coisa, nesse mandato anterior, esse que você está cumprindo, você sendo independente, muitas vezes oposição ao governo, foi meio que tratado a pão e água lá, né?
Eu percebo que você sofreu um pouco com essa questão. Londrina sempre reclama da falta de representatividade, de força representativa, tanto na Assembleia como também no Congresso. Com essa mudança de governador agora, o novo governador, o Ratinho, vocês estão mais próximos? Isso muda um pouco? Vai ser bom ou ruim para a cidade? Olha, na questão do governo Beto Richa, nesses últimos 4 anos, nós fizemos um contraponto, porque nós tínhamos muita dificuldade, e quando eu falo eu, não era só eu, a própria sociedade, e eu sempre ia falar em nome da sociedade, ela tinha uma dificuldade enorme da interlocução com o governo. Era assim na questão dos servidores, dos professores, das universidades, do IAPAR e tudo mais. Era uma dificuldade enorme para você tratar que esse era um assunto quase que proibido, o negócio do pedágio. O governo do estado tem uma lei aprovada, há 3 anos não implanta, há quase 3 anos não implanta o pedágio. Por que não implanta o pedágio? A governadora Cida Borghetti, que quis dar um miguezão cá entre na eleição, eleição, dizendo que ia fazer intervenção. Essa é uma brincadeira. Né? E lá no decreto ela fala o seguinte: como existe dúvida se está correta a aferição dos veículos que passam, do valor arrecadado, mas é exatamente isso o pedagiômetro. Então, ao invés de botar um coronel aposentado, tem que colocar o pedagiômetro. Por que não coloca? Se tem que fazer intervenção, devia fazer não só nas concessionárias, devia fazer nos órgãos que são responsáveis, o DR e a AGEPAR. Lutamos e fizemos o contraponto da questão do contorno norte, a questão da 445 sem pedágio, porque o governo queria fazer. Botar pedágio aí também. 2 pedágios, um em Irerê e outro em Tamarana. Então nós tivemos todas as dificuldades, mas procuramos fazer o contraponto. No governo do Ratinho, nós temos uma ligação muito forte. Nós tivemos na coligação e já conversamos com ele sobre os pleitos, não só de infraestruturas aqui da nossa região. Hoje nós temos uma expectativa que a gente pode estar numa situação de diálogo, de interlocução, de representar a sociedade de Londrina, da região, uma situação muito melhor do que a gente estava antes. Então, nós vamos construir esse diálogo a partir de agora, antes mesmo dele assumir. Queremos botar Londrina e região na ordem do dia que merece. Não é possível você não ter uma rodovia duplicada até Mauá da Serra. É um absurdo. Isso é uma das coisas mais absurdas que tem nesse estado. Então, eu acho que nós estamos numa situação boa. Porque na eleição do Ratinho, na verdade, os únicos 2 deputados com o mandato era eu e o Cobra que estavam apoiando, que apoiamos aqui. Os outros candidatos que tinham mandato, todos apoiaram a Cida Borghetti. Não que isso não possa haver uma aproximação, é bom que ocorra para trabalhar pela cidade e região, mas sem dúvida nenhuma eu acho que a gente tem uma expectativa boa de trabalhar em conjunto com o governo do estado. Tercílio Turini, muito obrigado pela entrevista, sorte aí, parabéns pela reeleição. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe, fale para os amigos, corneteie, porque como eu já disse, o lombo é grosso, né? A casca é grossa, aguenta a porradaria, né, Tercílio? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Cláudio, e obrigado a todos aí pela oportunidade. E vamos procurar honrar, como nós sempre fizemos, cada voto que nós recebemos aqui nessa cidade que nós gostamos tanto, em toda a nossa região norte do Paraná, norte pioneiro, e Vale do Ivaí, que é a atuação mais forte que nós temos. Valeu. Abraço.